porque nem tudo que nasce no lixo é lixo. O lugar onde nós nascemos não define a gente. Ela decidiu que ela ia continuar sendo abóbora, mesmo tendo nascido no lixo. O que ela fez? Ela extraiu tudo que ela precisava para ela crescer e ficar bonita do jeito que ela ficou. Quero dizer para você que, independente de qualquer circunstância que você está passando, que aconteça na sua vida, você pode manter intacta a sua essência, o seu cheiro, a sua fé, as suas características, e você pode se tornar um diferencial. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre, episódio 101, dona Elaine. Meu Deus. É Faz forte, lembrar hein? do primeiro, né? Faz lembrar do primeiro. E Trazer hoje? o Samuca aqui de volta. Vamos. E hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui uma empresária, pastora, missionária, casada, mãe do Heitor, há 13 anos, né? Tem uma história linda ali, veio de uma família disfuncional, mas reconstruiu a sua história e hoje ajuda pessoas a começar do zero. Fabiana Pires, seja bem-vinda! Ô, Glória! Seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão toda minha poder compartilhar um pouco da minha história e continuar a influenciar pessoas, a inspirar pessoas através de tudo aquilo que Deus construiu em mim. Eu sou uma construção divina. Eu sou um milagre. Eita! E o milagre é tudo aquilo que foge da naturalidade, da realidade, onde a gente adiciona um movimento de Deus naquilo que aconteceu. Então, eu poderia ter tido qualquer outro destino, ter me tornado qualquer outra pessoa, mas eu sou um milagre porque Deus me fez sair completamente de toda a característica natural da realidade, da onde eu nasci, do que eu vivi, de quem eu poderia ter sido, para me transformar uma mulher segundo o coração dele, para que eu pudesse ser um diferencial nessa geração. Glória a Deus. Glória a Então, você já tá vendo aí o que te espera nesse episódio, né? Então já deixa esse like, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Fabiana, quando você começou a falar, você falou assim de uma realidade diferente. Me explica um pouquinho melhor isso. Bom, a Fabiana Pires foi nascida e criada numa comunidade no Rio de Janeiro. Essa comunidade no Rio tem muitos nomes, né? E lá os meus amigos e familiares, todos ainda tem muitas pessoas que moram na comunidade. E lá eu fui uma empreendedora de rua. Então, desde meus 7 anos de idade, eu aprendi a trabalhar e fazer algumas coisas, vendendo sacolé, como eu brinquei aqui que eu sou carioca, é sacolé, né? Não é geladinho. Não, geladinha é Grace, eu sacolé. E eu catei papelão, latinha, fui flanelinha de posto de Meu gasolina. Deus. A gente ficava ali com espuminha limpando os vidros dos carros, junto com meu pai, minha mãe, naquele tempo faxineira, meu pai lavador de carro. E a probabilidade, a realidade que a gente viveu era bem difícil. E desde a minha infância eu trabalho. Aprendi a construir uma história. E muitas coisas que eu vivi, a minha realidade dentro dos lixos, né? Tem um lixo lá que tinha naquela época onde eu catava latinha, papelão, e os lugares ao que eu passei, eu aprendi muita coisa. Então a comunidade me trouxe um ensinamento incrível que eu, de fato, jamais teria aprendido em qualquer outro lugar. Quando a gente consegue olhar um ambiente, enxergar dentro desse lugar coisas que podemos extrair de bom dele, a gente entende que todo lugar pode se tornar um lugar onde Deus age na nossa vida. Então, eu hoje sou uma mulher, mas o tempo em que eu fui criança e adolescente, dentro de um ambiente completamente fora daquilo que se idealiza para a vida de uma menina, eu vivi. E era tão sofrido que por um momento da minha adolescência e minha infância, minha mãe, ela foi alcoólatra, graças a Deus minha mãe não é. Minha mãe é uma mulher trabalhadora e muito batalhadora, mas ela se afundou no alcoolismo para aliviar as dores emocionais que ela tinha e não sabia como fazer, e o álcool se tornou para minha mãe um alívio naquele tempo, mas Jesus transformou minha mãe também num milagre. Dentro desse ambiente eu fui criado, um ambiente de comunidade onde a gente sabe como funciona no Rio de Janeiro. Existem dentro da comunidade não só o álcool, como as drogas,
a questão também de muitas outras coisas, mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante, que as pessoas não veem, não sabem como funciona uma comunidade. Existem famílias que trabalham, famílias que se dedicam, que se esforçam para melhorar a sua história, a sua trajetória, e alguns não conseguem, outros permanecem ali com sua dignidade. Eu falo disso porque eu tenho amigos e muitos familiares que ainda moram lá e são dignos de toda a minha admiração, de todo o meu respeito por tudo aquilo que as pessoas vivem na comunidade. Sabe que esse nome, né, favela, vem de um apelido por causa do primeiro morro que foi fundado no Rio de Janeiro, habitado por pessoas que vieram trabalhar naquela época da Revolução, né, industrial. Pessoas foram morar, soldados ali, e tinha um morro. Nesse morro tinha muitas plantas e muitas árvorezinhas chamadas faveleira. Uma árvore que tem um produto medicinal, né, dentro. É mesmo? Eu não sabia dessa história. A faveleira foi vista na primeira comunidade e ali, desde aquele tempo, começaram a chamar de favela. Meu Deus! Mas você vê que dentro da gente que é espiritual, nós entendemos que o nome faveleira, que gerou o apelido, o título de favela, veio de uma árvore que tem dentro das suas características o anti-inflamatório, o curador, porque para todo mundo que um dia que iniciou a vida, a ir para uma comunidade, uma favela, construir em cima um das lajes do outro, era aquilo que eles tinham de paliativo. Ninguém queria estar fazendo aquilo se tivesse condições. Começaram ali a se aglomerar nos morros como uma condição de sobrevivência. Sim. Então, tudo que aconteceu nessa história depois, a qual fizeram as pessoas se tornarem usuários ou não, e o sofrimento foi levando pessoas ao uso de drogas, de bebida, como eu disse no início, foi decorrente às pessoas que não souberam lidar com a situação. Bom, sim, eu quero tratar aqui nesse podcast sobre o milagre de sair da situação a qual nem sempre a gente consegue lidar. É verdade. Amém. Então, eu sou uma mulher que saí de uma situação que muitos não conseguiram sair. E assim como eu, um dia estive nesse lugar de uma realidade totalmente distorcida. Eu quero hoje, com o meu testemunho, com tudo que eu vou contar aqui, dar força e direção a quem não consegue também hoje compreender o cenário. Nós não somos frutos de um meio. Nós podemos escolher e definir como nós iremos conduzir a nossa história. Então, dentro de todo esse local onde eu nasci, as minhas experiências foram muito poderosas e muito fortes, porque eu consegui extrair desse lugar algo que muito poucas pessoas conseguem. E desde muito cedo, né? Você muito disse que cedo. Começou com 8 anos ali. 8 anos de O idade. que te despertou? A minha avó. Sua avó? Quando eu estava entre 7 e 8 anos de idade, de forma muito comum e natural para mim e para muitas crianças até o dia de hoje. Nem toda criança da comunidade que vende coisas na rua, que estão catando uma latinha, um papelão, estão porque o pai mandou. Eu fui uma criança que não foi meu pai que me pedia para fazer isso, nem minha mãe. Eu ia porque eu me sentia com um senso de responsabilidade de ajudar minha família. Eu via meus pais sofrendo, eu queria mudar a realidade deles. E todos os dias, quando eu saía da escola, eu estudava no CIEP, no Brizolão, que é conhecido no Rio de Janeiro. E alguns movimentos naquele tempo era de crianças ficarem internadas. A gente chegava na escola às 6 ou 7 da manhã e saíamos só no final da tarde. E quando eu saía meio-dia, que era dias que saía mais cedo, eu passava no lixo e catava lixo. E dentro disso, finais de semana, depois do horário, tinha o dia certo do papelão, que para mim era um produto que eu achava mais interessante para eu vender. Nesse dia que eu vou pro lixo, como um dia comum, minha avó já estava na nossa casa, vinda do Maranhão, Francelina Maria de Jesus, uma mulher de oração, cheia do Espírito Santo, entra nessa casa disfuncional, onde minha mãe emocionalmente abalada bebia, onde por minha mãe está bebendo o tempo inteiro, e meu pai, eles achavam comum beber, é comum as pessoas acharem isso normal,
causa do alívio que se traz, ainda que seja um alívio temporário. Preenche o vazio. Preenche o vazio. Minha avó para nesse lugar. E aí Deus entra na minha casa. Deus entra para fazer algo muito forte dentro de mim. Eu volto do lixo todas as tardes, e nesse dia, de forma muito especial, fui eu buscar os papelões. Eu encontrei debaixo de uma caixa de uma farmácia de remédios uma abóbora. E ali eu fiquei bem assustada, abóbora bonita, verde, com a folhagem completamente verdinha, mas alguém havia colocado aquela caixa emborcada em cima da abóbora para esconder a abóbora, para que futuramente ela pegasse. E eu peguei aquela abóbora rapidamente, muito grande, e eu soltei e subi o morro correndo com a abóbora na mão. Mas eu um pouco preocupada por causa do lugar que eu encontrei a abóbora. Era um lixo onde tinha muitos lixos de farmácia misturados. A farmácia do saudoso e antigo Moura, que era o único farmacêutico daquela época. E eu subi o morro todo com aquela abóbora na mão, abraçado, como se fosse uma bola de futebol grande. Para mim era incrível, porque nós não tínhamos acesso a coisas frescas assim. E eu fiquei muito encantada com aquela abóbora subir. E com essa preocupação. Bom, a abóbora foi encontrada no lixo, será que nós vamos poder comer? E quando eu chego na minha casa, nós morávamos num cômodo com um banheiro que tinha no quintal. E uma banheira daquelas antigas que nós tomávamos banho ali. Cheguei, já joguei aquela abóbora ali e corri para chamar minha avó e mostrei a ela a abóbora que eu achei no lixo. Perguntei à minha vovó, eu acabei de encontrar essa abóbora no lixo, será que a gente vai poder comer? Será que ela está contaminada? A senhora me falou essa semana que Jesus cura qualquer coisa, qualquer pessoa. Jesus transforma, então se a abóbora tiver qualquer coisa, vamos agora orar para a gente comer a abóbora. E inocentemente pedi a minha avó que orasse a abóbora. Minha avó, de forma muito sábia, vai na parte da pia da cozinha e pega uma faca, corta a abóbora em duas partes. E ao abrir a abóbora, muito marronzinha, muito vermelhinha por dentro, a avó me pede para eu cheirar a abóbora. E ela agacha e diz, cheira a abóbora. Filha, eu cheirei. E ela disse, tem cheiro de quê? Eu disse, de abóbora. E aí ela vai e me pergunta, e cor? Eu falei, cor de abóbora. E ela disse, pois bem, então significa que nem tudo que nasce no lixo tem cheiro de lixo. E nem tem cor de lixo. Porque nem tudo que nasce no lixo é lixo. E aquela conversa bem interessante mexeu com o meu coração. E ela disse, filha, o lugar onde nós nascemos não define a gente. Ela decidiu que ela ia continuar sendo abóbora, mesmo tendo nascido no lixo. O que ela fez? Ela extraiu tudo que ela precisava para ela crescer e ficar bonita do jeito que ela ficou. Eu quero dizer para você que, independente de qualquer circunstância que você está passando, que aconteça na sua vida, você pode manter intacta a sua essência. Você pode manter intacta o seu cheiro, a sua fé, as suas características, e você pode se tornar um diferencial. Meu Deus! Olha só o poder, né, que a sabedoria dessa senhora fez, transformou uma vida, né? E quantas pessoas você não tem ajudado até hoje a se transformar também, em decorrência dessa sabedoria da sua avó de te ensinar, né, que o fruto, ele é diferente do meio que ele nasce. É decisão. Dali em diante eu aprendi que eu poderia tomar decisões e me tornar completamente diferente em qualquer lugar. Naquele momento, eu poderia ter imaginado que minha avó estava dizendo aquilo por causa da comunidade, por causa do momento em que meus pais estavam passando. Mas não era só sobre isso. Era em todos os outros lugares que eu pisaria. Era em todos os outros ambientes em que eu estaria. Eu ia exalar perfume. Eu ia estar trazendo para pessoas uma essência nova. Eu ia extrair desse lugar coisas para que eu pudesse crescer e não permitir que nenhuma delas me descaracterizasse, mudasse a minha essência e me transformasse naquilo que Deus não queria que eu fosse. Te contaminasse. Não, exatamente. Não havia necessidade de contaminação. Bom, eu aprendi com minha avó como a palavra tem poder e
e como eu poderia de verdade me tornar uma pessoa relevante, mesmo que a minha realidade não fosse nada favorável àquilo que eu precisava viver. E aí, daí em diante, eu passei a olhar a vida de outra maneira. Desceu um poder de Deus tão forte sobre mim que eu nunca mais consegui ser a mesma, nem na escola, nem na rua, nos ambientes e nos lugares em qual eu pisei. A graça de Deus foi derramada sobre mim ali, porque existe um poder muito grande na decisão. Existe um poder muito forte quando alguém decide que ela quer ser uma coisa, que ela deseja viver uma outra realidade. E é isso que nos consiste um milagre. A gente pensa no milagre, né? A palavra milagre, ela vem do latim, ela vai falar sobre algo extraordinário ou uma ação que foge completamente Do do comum. comum. Então, o comum é que tivesse acontecido de uma forma, mas o milagre que aconteceu de outra. Inimaginável, ninguém imaginou, ninguém projetou, ninguém pensou que pudesse ter sido assim. E ninguém imaginou que a minha história na arquitetura, minha empresa de arquitetura tem 20 anos, começasse porque essa mesma menina ficou impactada com aquela palavra da sua avó, olhava para um banheiro que tinha no quintal de tábuas, porque minha mãe não comprou uma casa, ela comprou um botequim, era um boteco, onde num cômodo era parte do boteco, onde a nossa cozinha foi adaptada, era onde a pessoa do boteco servia as cachaças. No quintal era o banheiro onde as pessoas estavam ali, usuários da cachaça, iam para ir ao banheiro. Então não era um banheiro, eram 4 madeiras que as pessoas entravam ali para fazer as suas necessidades. E eu olhei aquele ali, ele dali partiu um sonho. Eu quero construir um banheiro para essa família, para minha família. Eu quero viver a oportunidade de ter um banheiro. Eu vi um banheiro em alguns lugares. Vi banheiro na escola, comecei a ver banheiro bonito. Eu comecei a ter uma visão sobre o que seria uma casa bonita, um banheiro. E minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela sempre tentava fazer de tudo para nossa casa ficar muito bonita. E o desejo que minha mãe tinha de transformar a nossa casa foi trazido para mim, para meu irmão, Fábio, minha irmã Elisângela. A gente ficava com vontade de arrumar a casa o tempo inteiro. E a gente acabou, todos nós, de alguma forma, fomos para o setor e para a área da criatividade. Meu irmão em design de interiores. E nós que acabamos ali também vivendo essa parte. E hoje, quando eu me lembro dessa história, eu construí, eu desenhei. Foi meu primeiro projeto arquitetônico, foi um banheiro da minha mãe. Olha que top. E a primeira construção, onde eu também fui a operária, né? Eu trabalhei, porque não tínhamos dinheiro para ficar pagando ninguém. Então, um pedreiro e o ajudante, quem era? Eu fiz questão de ajudar a construir aquele banheiro. E nós fizemos um banheiro. E ali começa a história da menina Fabiana, que horas depois, dias depois, volta para a comunidade para contratar os clientes do sacolé. É assinar a carteira do pessoal que comprava picolé para eu ir embora mais rápido. Meu E Deus. fazia. Olhava para mim como uma menina que estava um dia catando um papelão. Eu tenho um amigo que trabalhou, que se tornou um funcionário, depois um empreiteiro da minha construtora, que ele, toda vez que ele me via no lixo, ele gritava lá da casa dele, do outro lado da rua, dizendo: sai daí, você vai se cortar. E no dia que eu precisei fazer algumas contratações, ele estava na fila. E eu fiz questão de fazer a entrevista individual para cada um. E ele estava ali para pedir um emprego. A gente estava precisando de pessoas para trabalhar. E a gente não conseguia falar por alguns minutos. Porque ali era sentada como uma empresária, era a menina do lixo. E do outro lado era o filho de um comerciante que era bem sucedido na região, que pedia eu para sair do lixo toda vez que ele me via. E agora ele estava vendo como Deus vira É verdade. os ciclos e como as coisas mudam. Emerson, olha só que ponto importante, né? Ela diz sobre o poder da decisão, né? E ela decidiu herdar o melhor da mãe, o melhor da avó e o melhor daquele ambiente que ela vivia. Quantas pessoas não mira só, né? Foca só no lado ruim, né? E fica colocando a culpa ali porque eu nasci assim, a síndrome da Gabriela, né? É, Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou fruto do meio e
tá tudo bem, Deus me quis assim. E se conforta com isso, trazendo para si essa imagem, né, de tipo, eu sou coitadinha, eu sou vítima do meio onde eu vivo e tá tudo bem para mim. E você não, você transformou isso, né, extraindo ali o melhor da sua avó, que era a fé, o melhor da sua mãe, que era cuidadosa, e conseguiu transformar a sua vida. Como que você traz isso hoje para o seu projeto, começando do zero, e consegue injetar isso nas pessoas, Fabiana? Eu começando do zero, ele veio da mesma origem em que eu nasci, né? Da percepção de que Deus me deu a respeito da capacidade que as pessoas têm e elas não sabem que têm. Porque é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa e dizer que eu não estou num lugar favorável e que eu não nasci num lugar onde eu recebo ajuda, que ninguém vai me olhar como alguém a ser ajudado, ou enfim. Esse olhar ruim, onde as pessoas culpam o lugar, as pessoas e o ambiente. O governo. O governo. Então, dentro disso, a gente trouxe essa visão de capacidade, né? Porque até mesmo os cristãos distorcem isso, né? A fé não é para que eu aumente o meu nível de capacidade. A fé é para gerar em mim uma percepção da minha identidade. A fé não quer me trazer força para eu dizer que eu sou muito poderosa. A fé quer mostrar que em mim habita um espírito e me revelando quem eu sou através do espírito. Eu também, conhecendo a identidade, eu aplico a minha fé. Então, nós aprendemos de uma forma muito distorcida essa maneira de enxergar a vida, as coisas. Nós vivemos em vários movimentos. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no Evangelho, não só de ser alguém que frequentou e sentou esses anos todos num banco de uma igreja, mas uma mulher que aprendeu a trabalhar desde criança, porque quando eu me converti, eu não quis que aquilo ficasse só em mim. Então, eu trabalhei com jovens adolescentes, eu fui para a Jocum, fiz a PEC Brasil para ajudar as crianças a se converterem, tudo isso por saber que existia uma maneira de a gente trazer uma visão nova para as pessoas. E quebrar essa visão distorcida do crente que só vence se Deus fizer alguma coisa por ela. Então, é como se Deus fez por você, não fez por ele, existe alguma injustiça aí. Então, Deus fez para todos nós, mas nem todos conseguiram acessar aquilo que Deus liberou na cruz. Então, é sobre um acesso que foi dado para todos, mas nem todos ainda conseguiram, por capacidade nem emocional, nem espiritual, alcançar aquilo que Deus deu. E é sobre isso. Você falou um pouquinho, você falou sobre fé, né? Hoje nós estamos no episódio 101. No primeiro episódio, no episódio 01, o Samuel disse assim, a fé é o que você faz enquanto você espera, né? As pessoas ficam na fé, aguardando que Deus faça todo o movimento, e elas ficam de braços cruzados sem fazer absolutamente nada, né? Então, isso que você trouxe também corrobora com esse primeiro episódio que nós fizemos. Você tem que ter a fé, mas vai depender da sua ação também, né? Exatamente. Bom, eu vou tentar explicar de uma forma bem clara. A gente tem uma percepção e nós aprendemos. Eu não sou uma humana tentando ser um ser espiritual. Eu sou espiritual, Sim. trabalhando a minha humanidade. Amém. Eu sou uma mulher espiritual, trabalho todos os dias a minha humanidade. Porque o espiritual está em mim, tudo que eu faço é espiritual. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, e até quando eu estou dormindo. Então as pessoas têm uma percepção muito distorcida a respeito da espiritualidade. Se pensa que eu sou uma pessoa humana que estou buscando ser um pouco mais espiritual. Daí então eu começo a orar por tudo, achando que tudo é oração apenas. Eu começo a agir em busca de uma unção que parece que nunca chegou o suficiente. Eu começo a me sacrificar para fazer coisas que Jesus já me deu. Então, uma humana tentando ser espiritual, foi o que a gente entendeu, mas nós somos espirituais, buscando mais humanidade, saber que existe uma autorresponsabilidade, que existe a minha participação diante de um mover que já foi liberado, porque lá na cruz Jesus disse, está consumada a nossa vitória, não tem outra, já foi dado para nós. E agora, o que a gente vai fazer com aquilo que foi entregue? Você já deu
algum presente que a pessoa não sabia usar. Vamos falar do iPhone, quantas pessoas não sabem a quantidade de informações que tem Fica ali presa só no e WhatsApp. fica só no Zap. Então, é mais ou menos isso que acontece com a nossa fé, com aquilo que a gente vive dentro da questão do mundo espiritual. A gente usa só uma pequena parcela, uma porção mínima da multidão de outras coisas que foi nos dada e a gente não sabe usar, a gente não conseguiu acessar. E muitos de nós, de alguma forma, não se esforçou para isso. E acha que tudo se resume ao dinheiro. Exatamente. Fabiana, é nítido como você mudou até a postura quando você começou a falar de coisas espirituais. Tá, Vamos falar um pouquinho do seu ministério? Do ok. teu chamado? É. Hoje, de que forma, assim, você observa que Deus tem te usado, assim, nos últimos tempos? Essa história construída, como eu disse no início, eu me vejo uma mulher que foi construída debaixo de dores. Vocês ouviram a história da menina que catou latinha, papelão, vendeu algumas coisas e que passou por situações familiares. Mas eu também ainda não falei da minha outra parte, né? Eu namorei, casei com o meu esposo, o Alex, que era um vendedor de verdura, família diferente da comunidade. A gente se encontrava nas ruas, ele com carrinho de mão vendendo as coisas, amigos de infância, 29 anos juntos, uma vida inteira, e eu me casei com o meu melhor amigo. Ah, vocês já se conheciam? Já, nós éramos amigos. O Alex cristão da Igreja Batista, era completamente diferente. Eu do reteté, Você é assembleana. eu assembleana, minha menininha que usava saia no joelho, e o Alex completamente batista, né? Então foi aquele choque, né? Incrível de realidade. E nós temos uma vida juntos inteira. Nós nunca tivemos outro relacionamento de amizade. Nasceu o namoro, do namoro, casamento. Dali nós começamos um ministério juntos, evangelístico, juntos, fazendo a obra de Deus. Alex, nós construímos uma história bonita e eu quero falar desse milagre, dessa história. De dois jovens que não tínhamos absolutamente nada para casar. E um dos muitos milagres que eu quero contar aqui é até para ressaltar um nome público que vocês conhecem e que muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que esse casal era e o que eles fizeram, né, dentro da trajetória de muitas outras pessoas quando eles ainda não tinham nome na mídia. O pastor Cláudio Duarte e a pastora Mary Duarte. Eles que me doaram meu vestido para eu casar, porque eu não tinha dinheiro para comprar um vestido. Meu Deus. E eu me lembro a primeira pessoa da porta da igreja, quando eu estava vestida de noiva, que foi ver como eu estava, foi o pastor Cláudio Duarte, que na época era o diácono Claudinho e era motorista da empresa em que eu trabalhava. Ele pegou na minha mão e disse: "Você está linda." Aquela cara dele, né? Aham. Ele foi feito o meu vestido através de uma profecia. Porque eu fui orar pela Mary Duarte, ela estava naquele momento que muitas vezes o Cláudio já contou. Uhum. Ela estava com depressão. E o Cláudio pediu na igreja que as mulheres de oração fossem. Eu mesmo sendo muito nova, eu já era uma referência de profeta e de espiritualidade. Então disseram: "Olha, a Fabiana tem que ir. O negócio lá tá sério." E eu fui. Quando chego lá, eu chego na porta, a Mary disse: "Eu sonhei com você. Eu sonhei com você." E o anjo me deu uma revista. Ele esfolheou a revista e disse: "Eu quero que você vista essa moça assim." Jesus. E ela foi lá dentro, buscou uma revista e falou assim: "Um anjo disse pra mim que o seu vestido de noiva seria assim." E ela não sabia que eu tava noiva, porque eu não tinha tido contato com a Mary até então. Conheci o Cláudio, mas a Mary doente não conseguia, e na igreja ela não tinha esse contato comigo. A Mary Duarte costurou meu vestido, fez todo o vestido como da revista. O meu irmão era um pré-adolescente e ela, naquela época, deprimida, não conseguiu montar a minha festa com as doações que todos os irmãos da igreja fizeram. Ela ensinou meu irmão a decorar minha festa e o Fábio Pires se tornou um nome de decorador, porque a Mary Duarte passou para ele tudo que ela sabia sobre decoração de festas e sobre arrumação de tecidos. A Mary sempre foi costureira e hoje ela tem um ateliê, ela faz isso por amor, não por necessidade. Uhum. E a gente aprendeu ali
que Jesus supre todas as nossas necessidades em Amém. glória. Em glória Amém. por quê? Porque quando eu falo isso aqui, glorifica o nome dele. É verdade. É isso. Então, essa história de construir, que é a minha segunda parte, faz com que a gente tenha uma história muito bonita. Uma menina virgem que casou com um rapaz virgem, que frequentou a igreja, que foi totalmente fora dos padrões, que fugiu, que viveu totalmente fora daquela realidade de família, de ambiente. Que se casa dentro de um padrão cristão, sério, que tinha unção, que foi batizada com o Espírito Santo muito nova, que tinha um dom de cura, que estava no meio dos cultos entregando profecias, e esse casamento perfeito na igreja faz com que todos olhem para mim e digam, nossa, ela vai ser bombástica, vai acontecer coisas com ela incríveis, até nosso processo de casamento chegar num tempo de gravidez, e eu descobri que eu estava grávida, nasce o Heitor, e o Heitor autista não verbal. Bom, uma menina que passou uma vida inteira na rua falando, vendendo, pregando, passou a experiência de saber que teria um filho que não escreveria e não falaria diante da medicina. Meu marido se formou professor de matemática, física, ensinou inúmeras pessoas a passarem em concursos públicos e ele não conseguia ensinar o filho dele a escrever. Nós vivemos essa experiência de passar pelo não de Deus. E como foi isso? O não de Deus. O não de Deus para mim. Por que o não para mim? Porque eu pedi a ele que ele dissesse sim para a cura. Em alguns momentos chegava no culto, orava por algumas pessoas e elas eram curadas, e eu chegava em casa e meu filho não tinha sido curado. E eu colocava as mesmas mãos que eu coloquei em alguém no meio do culto, no meu filho, e não acontecia nada. Mas nós somos uma geração que está em busca da cura dos problemas. Quando Deus nos deu a proposta de que a cura fosse em nós. A proposta do Evangelho não é que nossos problemas sejam resolvidos e que nossas situações sejam curadas. A proposta do Evangelho é que a cura aconteça em mim. E a partir de mim, tudo que está em volta de mim seria mudado. E a gente não conseguiu entender isso porque isso não foi ensinado para nós. Deus não vai dar o tempo inteiro tudo que nós queremos. Eu gosto de falar e repetir uma frase. Pessoas que têm sempre os seus problemas resolvidos se tornam mal resolvidas a vida inteira. Mimado na fé. Mimados na fé. E a geração que vai buscar a bênção e não o abençoador não consegue ter uma mudança de vida, de comportamento. Por isso que dentro do nosso meio tem muitas pessoas doentes. Porque elas estão em busca de resolver os seus problemas. Mas Jesus, o Espírito Santo, está tentando fazer com que ela se resolva consigo mesmo. Porque quando eu sou bem resolvida comigo mesmo, tudo que está em torno de mim se torna algo fácil de ser compreendido ou até resolvido. Então, alguém que tem um problema sempre resolvido se torna mal resolvido uma vida inteira. Alguém que não aprendeu que as coisas não vão acontecer do jeito que ela quer. Pessoas que não conseguiram ver Deus no não. O agir dele no agora não vai. E quando a gente fala de fé, a gente tem um texto bíblico muito forte que o próprio Jesus vai ensinar para os seus discípulos e para todos aqueles que ouvem ele. Gosto de Mateus capítulo 7. Ele diz assim, ó, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e a porta se abrirá. Ele está usando 3 coisas importantes aqui para explicar a respeito desse contato e dessa proposta de oração que a gente pensa que tudo vai dar certo. Eu vou orar, vai acontecer. Então ele usa o pedir, o buscar e o bater. 3 coisas. Ele está dizendo, você pede e você pode receber. Mas se você não receber, você vai fazer o quê? Busca. Você vai encontrar.
Mas quando ele diz vai buscar que você encontra, ele não está te dando certeza que você vai encontrar. É uma possibilidade. E por último ele diz, bate, que a porta se abre. Insista. Porque alguma coisa vai acontecer se você fizer esses 3 movimentos. Então a gente precisa entender que o evangelho não vai trazer todas as respostas positivas que eu gostaria de receber. Mas o evangelho vai me dar todas as respostas que eu preciso para me tornar alguém melhor. E é sobre isso. O respeitar a vontade de Deus também, né? Porque Exatamente. muitas vezes a gente vive só a vida do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, e você fica ali, ao invés de se tornar uma pessoa que decide, você se torna um teimoso. Porque o não de Deus também é uma resposta, Exatamente. né? E você precisa aprender a lidar com aquilo. Hoje de manhã eu li a passagem da profetisa Ana. Ela viveu parte do silêncio da profecia de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando o Messias entra no templo, apresentado por Maria, né, e por José, que levaram o filho para ser apresentado no templo, ela se alegra. Então, assim, apesar de ter havido um período de silêncio, Deus não deixou de agir, porque ela sabia que o Messias havia chegado. Simeão falou assim, opa, já que o Messias chegou, já posso ir. Tô velho, né? Já tá entregue. E ela não, ela se alegrou tanto e falou assim, agora que a festa está começando, eu quero viver para ver. Então, às vezes a gente vive ali o não de Deus e você se entristece, quando na verdade pode ser até uma proteção, um livramento, talvez, né? E saber lidar com isso é que é o difícil, né? Calar essas vozes, as circunstâncias e saber transformar isso num combustível para que você acesse e não tenha preguiça de levantar e ir lá e girar a maçaneta. É compreensão e percepção do momento e do propósito. Deus tem propósito para todas as coisas. Ele age em todas as coisas. E esse movimento precisa ser compreendido. Caso contrário, a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus. Porque é o único, né, na verdade, um grande interessado em que que todas as respostas sejam te dadas, entregues, é Satanás. Né? Satanás, ele também trabalha em resolver problemas, né? Ele resolve, ele ajuda, ele vai. Se você for... Até enriquece. Até enriquece. Ele quer mesmo que algumas coisas, né, que sejam solucionadas. Olha a proposta que ele faz para Cristo no deserto, né? Uhum. Ele propõe a Cristo que ele resolva o problema dele. Come, você pode comer, você é Jesus. Você é o cara. Transforma essa pedra em pão. E ele começa a mexer com a fé de Jesus para alinhar aquela primeira fala que eu disse a respeito da fé. Ela trazia, não é para que eu me torne o meu senso, meu potencial. Ele podia usar essa palavra de fé ali, dizer, você pode fazer. Mas o senso de identidade de Cristo diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Com quem diz, eu sei exatamente que eu sou e eu não preciso fazer isso para que você ou qualquer outra pessoa saiba quem eu sou. Porque todo o contexto diz, você não é o filho de Deus? Sim. Faça isso. Você não é filho de Deus? Faça aquilo. Quantas vezes nós ouvimos essa mesma frase? Você não é filha de Deus? Por que Deus não fez por você? Você não é crente? Você não é crente? Satanás aparece no deserto e diz, você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Não está escrito na palavra que os anjos do Senhor seriam dado ordem ao seu respeito? Você atira. Atira-se daí. Eu vou te dar todo o reino, fazendo uma proposta de dar a ele, que já era dele. É sobre a ativação do senso de identidade que a fé ela é funcional. Caso contrário, eu costumo usar um termo meio chulo, mas é verdade, é um show pirotécnico. Eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que eu não sou, e eu quero trazer um cristianismo que não é verdadeiro, porque o verdadeiro cristianismo aponta para quem eu sou. Aponta para quem Cristo é para mim. E a partir desse relacionamento entre Deus e eu consigo me tornar alguém melhor para você.
E com certeza Satanás vai atacar justamente isso, né? Exatamente. Querendo distorcer a sua identidade perante Jesus. É verdade. E sobre essa minha experiência, o Heitor, ele me ensinou muita coisa. Eu confesso a vocês que eu acho que eu não teria aprendido metade do que eu aprendi, não teria me tornado uma boa parte da mulher que eu sou hoje, se eu não tivesse mudado o meu olhar para toda a minha dificuldade que eu tive e o que eu ainda tenho com o Heitor. Dificuldade porque ter um filho especial, hoje ele já tem 14 anos, e ser ainda um autista não verbal, eu conversar com inúmeras pessoas durante o meu dia e eu falar com meu filho, tentar que ele me responda, é muito difícil. Mas eu tive a minha completa experiência com Cristo nesse relacionamento Fabiana Pires e o Heitor, um menino autista, a cristã, a missionária, a pastora, a mulher cheia de unção, com uma realidade não resolvida a partir do momento em que eu me resolvi no cenário. Um dia eu vou para uma homenagem na escola e ali, minha primeira homenagem. Era o meu sonho ali, eu vivi aquele momento. A primeira homenagem da escola de uma criança autista, como seria para mim? Eu pensei e me programei. E minhas expectativas quando eu estava grávida era que esse momento fosse algo lindo, que eu ia ficar extremamente feliz e emocionada, mas eu vou com muito medo. Porque como seria a homenagem de uma criança que não fala, que não escreve, que tem dificuldades motoras em alguns comportamentos? E eu vou para aquele lugar tensa. Confesso para vocês que até nesse primeiro momento eu fugia de ir à escola. Eu tinha um trauma de chegar na escola para me deparar com a realidade das crianças que estavam com seus comportamentos normais e o meu filho. Daí eu chego e as professoras, né, querendo me levar para esse momento, me colocam na frente, 40 crianças numa quadra de escola. E para meu trauma, naquela hora, elas iam cantar. E eles colocaram o Heitor no meio das crianças. E elas começam a cantar uma música, onde as crianças fazem mímicas e falam para os seus pais. E a música ainda tinha uma frase que gravou a minha mente de forma muito profunda. A frase dizia: "Vem, meu bem, não chore não, porque eu vou cantar para você." E quando as crianças cantavam isso de forma repetida: vem, meu bem, não chora não, que eu vou cantar para você. E o Heitor não fazia nenhum não e também não cantava. Eu sentia algo dentro de mim dizendo assim: viu? Você serviu um Deus que não fez nada por você, ele tá te humilhando, né? Esse é o teu maior nível de humilhação. E quando eu olho para o lado, era uma festa da família, já estava sendo colocado esse tipo de movimento do Dia das Mães como uma questão familiar. Um casal assistindo a criança, completamente alcoolizados do meu lado. E a menininha deles, a coisa mais linda, fazendo coração, o gesto e cantando a música. E eu com meu senso religioso, comecei a sentir muito mais raiva daquilo, dizendo assim: só deu para eles uma criança que eles não merecem. Eu trabalhei a vida inteira. Eu fiz a obra do Senhor. Eu preguei, eu ganhei vidas para Cristo, eu entrei em lugares perigosos. E olha o que você está fazendo comigo. E dali, naquela minha revolta, do nada veio uma senhora, pega no meu braço, me dá um chacoalhão e mandou eu prestar atenção no meu filho. E ela disse: veja bem, as crianças estão cantando e seu filho está dançando. Quando eu olho para o Heitor, eles tinham soltado a mão dele e ele estava fazendo vários gestos que eu não tinha conseguido ver. Ele estava parecendo uma bailarina, fazendo um monte de coisas diferentes que não eram apontar, mas ele dançava, rodava ali no meio. E eu levei um choque, e graças a Deus que Deus usou aquela mulher nos primeiros 2 minutos da música para não perder os outros 2. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: seu filho tem direito de te homenagear do jeito que ele sabe. Seu filho tem direito de fazer o que ele pode para mostrar para você que ele te ama. As linguagens do amor. Essa é a dele. Você está acostumada a querer que tudo aconteça do teu jeito. Dali em diante, eu fiquei totalmente
mexida com aquele movimento que estava acontecendo e comecei a olhar o Heitor como a parte da homenagem dele fosse a dança. E houve um despertar muito grande dentro de mim. Não vai acontecer as coisas do jeito em que eu programei. Mas todas as coisas que vão acontecer serão para o meu bem. Eu amo as cartas de Paulo, quando ele fala aos Filipenses, ele diz, sabemos. Ele começa falando essa frase, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É que me traz uma força muito grande de consciência. Nós sabemos que no sim e no não, Deus está agindo. Ele iniciar essa frase dizendo que ele sabe, que nós sabemos, é profundo para o nosso conhecimento a respeito de que Deus está agindo em todas as coisas, mas essas coisas nem sempre serão ao nosso modelo e ao nosso desejo de percepção. Às vezes, simplesmente vai acontecer do jeito que Deus quer. Eu preciso ter o meu coração aberto para receber todas as coisas que Deus vai me dar do jeito que Ele quer que eu receba. Isso é de uma maturidade sem tamanho, né? E além de saber, de fato, a sua identidade, né? Mas eu tô aqui preso na sua história, né? Eu não consigo nem falar, porque eu vejo o quanto Deus fala com você nessa questão de não ser a resposta que você deseja, mas aquilo que ele realmente já programou, né? E o seu nível de entendimento, de não questionar. Eu estou acompanhando atentamente seu testemunho aqui, eu vi que você em nenhum momento questionou a Deus em relação a isso, né? De por que isso ter acontecido. É que, infelizmente, como a Elaine comentou aqui um pouco atrás, né? Existe uma geração de pessoas mimadas, né? Que transferem isso do nível paterno para o nível da paternidade de Deus, né? E querer cobrar que ele faça de acordo com aquilo que nós queremos. Mas a gente tem que se sujeitar àquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Exatamente. Na verdade, nós temos e aprendemos em algum momento em que nós forçaremos as pessoas a se tornarem aquilo que nós queremos que elas sejam. Ser uma extensão da nossa vontade. Eu quero que a pessoa seja o que eu quero. E aí eu vou trabalhar com a vertente da mudança. Quando eu forço alguém mudar, o sacrifício é dela. E o interesse é meu. Mas quando eu influencio a pessoa para uma mudança, o sacrifício é meu e o interesse é dela. Veja a diferença. Eu forço você a se sacrificar para se tornar o que eu quero. Mas a Bíblia nos ensina sobre o poder da influência, onde você é o principal interessado a aprender comigo. Eu não preciso fazer força nenhuma para você olhar para mim e desejar ter um conhecimento sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu vivo. E a influência, ela vai fazer com que as pessoas tenham um desejo e se esforcem para aprender com você. Mas o senso de mudança e de indignação que eu tenho de culpar sempre o outro faz com que a gente queira colocar um peso sobre o outro da mudança. E desejar que você muda para se adequar ao que eu quero. Não, na verdade, eu te influencio e por minha inspiração, você deseja mudar. Então, é exatamente isso que Jesus nos ensinou. Jesus não ficava indo atrás das pessoas. Ele simplesmente influenciava. E o sacrifício de andar atrás de Jesus era delas. No texto da multiplicação de pães, existe um momento em que Jesus vai subir uma montanha. E ali diz no texto que paralíticos e vários tipos de pessoas sobem a montanha atrás dele. Então elas estão se sacrificando por um poder de influência. Mas Jesus não dizia, olha, muda para ser como eu. Né? Ele simplesmente pregava e você vem, vinde a mim. Vem, pode vir.
Também não existia. E não havia uma insistência. A questão de tudo hoje é as pessoas estão sacrificando as outras para fazer com que elas se adequem, para que elas se transformem naquilo que elas querem. Então, isso eu aprendi com o Heitor. É muito sacrificante para ele tentar fazer o que eu quero. Para se adequar, Para se né, adequar a mim. a uma né? expectativa. Exatamente. E assim como eu também não fico tentando me adequar a tudo que o Heitor precisa, para que eu também não me anule, Uhum. eu faço essa via de mão dupla para que eu também não me anule como mulher, como esposa e como uma mulher com missões, né, como missionária, como pastora, como uma pregadora. Eu não me anulo, assim como eu também não quero que o Heitor se anule por causa de mim. E daí eu aprendi que eu não devo obrigar as pessoas a serem o que eu preciso que elas sejam e nem tentar fazer de forma forçada com que elas se transformem. Eu simplesmente continuo a ser o que eu sou, me torno uma influência e ao olhar para mim, elas sintam o desejo de mudar. E trazendo isso para o contexto espiritual, é uma batalha, né? Completa. A nossa e também a do outro. Porque recentemente eu li um livro chamado Porcos na Sala, onde fala ali é um livro todinho direcionado para a batalha espiritual. Vou falar assim, cuidado com as guerras que você está entrando. E essa é a questão da influência. Simplesmente eu não posso ir no isqueiro, tirar um porco de lá, dar banho nele, colocar um lacinho e querer que ele se comporte como um cachorrinho de madame. Na primeira poça de lama que ele encontrar, ele vai voltar, porque é o meio dele. Então, assim, a gente ter essa consciência, né? E não gerar expectativas sobre o outro para que ele me agrade. É muito difícil ir dosando isso. E eu acredito que você deve ter atraído muitas mães com esse mesmo cenário, Muitas. com esse mesmo aspecto, né? E até uma certa frustração, porque a gente acaba comparando o nosso filho com o filho do outro. Exatamente. E você quase perdeu a bênção ali Da dança. da dança. Uma coisa importante é que a comparação é inimiga da satisfação. Sim. Por que as pessoas estão insatisfeitas? Porque elas passam o tempo inteiro comparando a vida dela com a vida das outras pessoas. Enquanto eu continuar gastando a minha energia para eu me comparar com os outros, eu jamais vou estar satisfeita com a minha própria história. É sobre uma forma de me olhar e gastar o meu tempo fazendo uma autoanálise em mim mesmo. Para dentro da minha situação, eu me adequar, me tornar alguém melhor dentro da minha realidade. E qual é a minha realidade? A minha realidade é que eu sou uma mãe de uma criança autista, de um jovem autista agora, né? Eu falo criança porque não caiu a ficha Já ainda. é um adolescente. Eu sou uma mãe de um autista. A minha realidade é essa. Eu não posso mudar isso agora. Eu acredito, eu tenho fé. Eu oro para que Deus faça algo novo, um milagre, que vá caminhando contra a fala da ciência, da medicina. Mas essa minha expectativa em Deus não anula a realidade que eu vivo. Porque a fé, ela não é a certeza de que as coisas vão acontecer. Então, a fé é a certeza no meu coração da realidade em que eu vivo. Eu me mantenho firme dentro dela, até que as coisas aconteçam da forma com que eu desejo, ou que eu acredito. Mesmo que essa coisa não aconteça, eu continuo me mantendo firme na fé. Eu acredito, mas eu não posso ficar parada nesse momento em que as coisas não funcionaram como eu gostaria. E é exatamente isso. E começando do zero, como isso entrou na sua vida e hoje você usa essa sua realidade para ativar essa fé e essa expectativa em outras pessoas, em outras mulheres? Começando do zero, ele iniciou num momento interessante. Eu tinha quebrado 6 vezes. Meu Deus. Em 2013,
O Heitor já tinha 3 aninhos, eu tinha acabado de receber o diagnóstico dele. E eu tive um baque financeiro na empresa porque eu estava com depressão por causa do diagnóstico. Não estava conseguindo trabalhar. Eu adquiri uma obesidade por causa dessa ansiedade toda. E cheguei a 110 quilos. E dentro de uma parada respiratória onde eu tive uma situação muito grave, eu precisei ser medicada e passei por uma cirurgia. Sofri algumas coisas dentro desse período. O Heitor, no auge do autismo dele, eu, no momento mais difícil da minha saúde emocional e física, a empresa acabou declinando e quebrou. Nós precisamos vender o que nós tínhamos, construído, já que nós casamos sem absolutamente nada, toda aquela história de construção que nós vivemos, a gente precisou desfazer de tudo para pagar os funcionários, as pessoas e tentar resolver um pouco da situação que era muito maior do que aquilo que eu tinha. Eu vou morar de aluguel e nesse tempo que eu entro para morar de aluguel, a gente também sofremos uma enchente em Xerém. E aí eu perdi o restante das coisas. Meu Deus. Da chuva que aconteceu, houve uma tromba d'água em Xerém. E ali começa a minha vida a ficar de cabeça para baixo. Um amigo me empresta uma casa de caseiro num sítio, bem velhinha. E eu me lembro das poucas coisas que eu tinha. Um guarda-roupa velho que já estava na casa, um colchão, a televisão e algumas coisas que a gente tinha conseguido trazer. A Defesa Civil tinha bloqueado a outra casa, estava tudo muito confuso. E depois que eu tinha levantado um pouco melhor a minha vida, eu nunca pensei que eu precisasse voltar novamente na comunidade. E aí eu não tinha para onde ir mais. E naquela madrugada que estava acontecendo tudo aquilo, eu fui voltar para morar com a minha mãe. Pelo menos até eu saber o que ia acontecer na minha vida e até eu poder me mudar para essa casa que iam me prestar. Eu me vi sem nada. Eu me vi sem saúde, me vi sem perspectiva com o Heitor, eu me vi sem dinheiro, eu me vi completamente destruída. E eu olhei para minha circunstância, para minha realidade, e eu falei, uau, por que você está fazendo isso comigo? E essa oração começou lá no telhado, porque quando começou a enchente, eu subi com o Heitor enrolado no cobertor pra gente comer da água, porque a minha casa é um pouco mais alta, a minha casa não foi tão afetada. Tinha uma barreira atrás da minha casa que caiu, foi onde prejudicou mais a minha casa ali, que estava alugada. Mas quando eu vi a casa da vizinha, que tinha aquele galinho no telhado antigo, não sei se vocês lembram, que é tipo uma buretazinha de vento, né? Quando eu vi a água totalmente tomou a casa das vizinhas da frente, eu pensei, a gente vai morrer todo mundo. Subi pra cima da laje, mandei um recado pra alguém. Acho que foi pro meu irmão, pra dizer assim, ó, se a casa desabar, se acontecer uma coisa mais grave, que tava tudo escuro, eu tô em cima do telhado. Eu tava com o Heitor no escuro. Ele não sabia entender absolutamente nada do que eu tava falando. E eu fiz uma oração. Eu falei pra Jesus que eu precisava sair dali viva. Porque eu tinha uma história pra fazer as coisas acontecerem, eu precisava. Deus me tirou dali, eu fui parar lá de volta, passei um tempo com a minha mãe. Sabe o que é a coisa mais importante que eu aprendi naquela hora? Eu sempre fui alguém que quis aprender dentro da dor. Quando eu tomo meu primeiro café da manhã depois daquela enchente, que eu cheguei na casa da minha mãe com algumas roupas emboladas, e eu falei pra Jesus, e eu vim subir no morro até chegar na casa da minha mãe, eu já tava tendo aquela conversa antes. Eu falei, Jesus, por que você tá fazendo isso comigo? Porque parecia que todos os momentos eu tava vivendo humilhações, né? Aí Jesus falou uma frase pra mim que eu repeti ela depois de um tempo. Eu tô trazendo você de volta pra você tomar um café com a sua mãe e viver coisas com a sua mãe que o alcoolismo não deixou. Meu Deus. Meu Deus, que profundo isso. Passei alguns dias com a minha mãe, morando lá na casa dela, me relacionando com aquela outra mulher Que você não que conhecia. eu ainda não conhecia tão bem, né?
Meu Deus. Eu tinha me casado, fiquei morando um pouco longe da minha mãe, então a gente não tava tendo um relacionamento. Talvez a minha mãe não tinha ou ainda não compreendeu isso desde que aconteceu, mas essa foi a minha cura dentro desse relacionamento. Daí, meu retorno para a comunidade, para voltar à pergunta do Começando do Zero, nasceu Começando do Zero ali, quando eu precisei parar para olhar a gente que estava passando o que eu passei. E daí eu comecei a viver uma coisa incrível. Primeiro mudei, eu precisei ser transferida de igreja e porque Deus mandou que eu congregasse na comunidade. Então eu saí de uma igreja grande, uma estrutura totalmente diferente, fui para uma igreja da comunidade, servi ali. Dali eu comecei a ver a realidade da comunidade, tinha acontecido uma chacina no bairro, muitas pessoas tinham morrido. E o que aconteceu? Naquele momento eu vivi a experiência do Começando do Zero, quando eu vi muitas mulheres indo para a igreja pedir ajuda financeira, cesta básica, e eu comecei a ver mulheres saudáveis, mulheres bonitas, mulheres com corpo bem estruturado, que podiam fazer tantas coisas para trabalhar, para construir uma história, precisando pedir ajuda. Dali eu comecei a analisar isso e chamei a pastora e falei: pastora, a gente não vai dar cesta básica, a gente vai dar ingrediente. E vamos dar curso para elas aprenderem a trabalhar. Então, nós vamos dar a vara e a isca, e elas vão pescar. E começamos o primeiro cursinho do Começando do Zero na igreja. Isso cresceu de uma forma muito assustadora. Dentro de alguns meses, aquele grupo pequeno de mulheres se tornou uma multidão de mulheres. E eu me lembro do primeiro grande evento que eu fiz do Começando do Zero, que tinha 600 mulheres dentro da igreja. Eu fiquei extremamente assustada. Mulheres que estavam ali e queriam colocar o seu produto para vender. Porque na comunidade existem ali famílias extremamente inteligentes, com produtos lindíssimos, com coisas maravilhosas para lançar no mercado, mas não sabe como fazer. Verdade. Daí o pastor da IBA, né, da Igreja Batista Atitude, a igreja tem um programa na Bem Mais TV, onde o diretor Paulo soube, através da deputada Rosane Félix, também radialista da 93, que eu fui entrevistada pela 93, pela Rosane. Eu fui na Rádio 97, começaram a falar de mim, que uma menina estava fazendo um movimento na Baixada Fluminense. Aí a Igreja Batista Atitude, que o pastor Malandro Júnior, né? Cujo Paulo é diretor da Bem Mais TV, me convidou, comecei a fazer um programa Começando do Zero. Dali eu gravava, comecei a subir, ir nas casas, gravar os produtos, e contar a história de várias famílias para poder elas crescerem e lançar o produto delas na mídia. Então, Começando do Zero foi através de um incentivo e de um movimento que acontece espiritual, onde Deus começa a agir diante de toda essa circunstância para transformar a história dessas famílias. E logo em seguida aconteceu a pandemia. E aí eu entendi, o Começando do Zero foi eu resgatar essas famílias para passar necessidade. Por quê? Porque elas começaram a entender como era industrializar, preparar um produto. E as famílias começaram a viver isso. A gente colocou o Começando do Zero todo em online e começamos a fazer lives uma atrás da outra para estruturar essas famílias. E eu tenho uma grande satisfação de ter conseguido ajudar muitas famílias hoje a se tornarem empreendedores bem-sucedidos. Meninas que não tinham carro, que não tinham nenhuma bicicleta, hoje elas andam lindíssimas, bem arrumadas, com negócios que chegaram pequenos e hoje são absurdamente grandes por causa desse trabalho. Glória a Deus. Você tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas já passaram pelo Começando Já passaram Zero? pelo Começando Zero mais de 5.000 pessoas. Meu Deus. Hoje a gente não vai conseguir ir muito a fundo, Não dá. mas se as pessoas que estão nos assistindo, elas quiserem entender um pouquinho mais do Começando do Zero, onde elas encontram? No teu Instagram? Nós temos o Instagram da Fabiana Pires Oficial, onde eu trato a questão minha ministerial. E o Começando do Zero RJ. No YouTube também tem os vídeos, onde conta ali algumas histórias. Nós estamos mais gravando na rua porque eu não consegui adequar nessa agenda, essa correria de ir à rua. Mas tem registros do Começando do Zero lá, na página do Instagram e do YouTube. Você digitar Começando do Zero RJ, você vai encontrar no YouTube alguns programas, vídeos e as gravações que a Igreja Batista e a Bem Mais TV
ela colocou pra gente lançar lá o Papiano online também, a Rosane Félix e o Malta Júnior, que são meus amores, eu amo esse casal. Eles me ajudaram e me ajudam em tudo que eu posso, tudo Amém. que eu preciso. E tenho muitos outros nomes que eu poderia citar aqui de gente que me ajuda. Então, você consegue achar todo o conteúdo Começando do Zero lá na página do Instagram do Começando do Zero e também no YouTube. Amém, glória a Deus. Fabiana, foi um grande prazer a gente estar aqui com você. A gente já está se encaminhando para o final, né? Passa muito rápido, eu nem percebi. Mas eu queria que você, como pastora, missionária, profeta, nesse momento se direcionasse assim diretamente para quem está nos assistindo através dessa câmera aqui. Levar assim um pouquinho, pode levar o microfone. E eu tenho certeza que Deus já colocou uma mensagem para que você passe para quem está nos assistindo. Verdade. O Salmo 126, no verso 6, vai falar a respeito daqueles que levam a semente andando e chorando. Voltará sem dúvida, carregando consigo seus molhos. E os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria, né? É uma promessa, é uma palavra, e na verdade é um cântico. Esse cântico é um cântico chamado Cântico de Subida, onde eles celebram a saída deles do cativeiro babilônico, né? Para um tempo novo. E olha que interessante, ele está dizendo aqui, olha, aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, vai colher sem dúvida os molhos. E ele está se referindo ao tempo em que eles sofreram, choraram, e essa longa caminhada, onde tudo que eles tinham para voltar para sua terra era semente. E era uma expectativa de reconstruir uma vida e uma história. E aqui o salmista nos dá uma garantia. Voltará sem dúvida carregando seus molhos. Todas as pessoas que andam, que choram, que compreendem o poder da oração, que acontece na dor e na lágrima, vão ter a colheita. O que eu quero que você entenda é que você precisa viver o seu propósito. Não desista do seu propósito. Não desista de ser e fazer o que Deus chamou você para fazer, ainda que esse processo faça você andar e chorar. A certeza é que você vai colher exatamente tudo aquilo que você plantou no reino de Deus. Haverá colheita para você. Tem sido para mim um tempo de colheita. Todas as vezes que eu estou colhendo um fruto que eu plantei alguns anos atrás, eu tenho percepção e certeza de que Deus é fiel e ninguém que colocou a mão nesse arado, chamado propósito de Deus, vai sair com essas mãos vazias. Todos nós vamos colher. Ô, Glória! É isso Glória aí. a Tem uma Deus. pergunta que eu não faço há muito tempo, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como que você me contaria? Uma menina improvável. Eu me vejo como Esther, né? Uma menina improvável, escolhida por Deus para fazer algo muito grande dentro da improbabilidade da sua história. Deus me chamou para transformar vidas e para reproduzir o Purim. Eu sou a Esther que Jesus chamou para refazer a vida de milhares, centenas de judeus comemorarem novamente a sua liberdade. Me trazer liberdade. Eu sou Esther para esse tempo. Se a Bíblia continuasse sendo escrita, com certeza haveria um capítulo chamado Fabiana Pires. Glória a Deus, hein? Meu Deus, hein, Lene? Que forte Que forte. isso. E o resumo de hoje, minha princesa? Ai, ela estava falando ali, eu só lembrava de Efésios 3:20. É, o versículo da sua vida. É, porque Deus é grandioso, né? Para fazer tudo além do que pedimos e pensamos. Né? Exatamente. Através do poder que opera em nós. Então, quando a gente aceita isso e deixa do controle, porque às vezes a gente limita o agir de Deus na nossa vida, né? E ver isso através de você, da forma que você colocou aqui, acredito que vai conectar com muitas pessoas, né? Que Amém. tem essa ânsia de controlar tudo, quando Deus tem bênçãos infinitas para nós. É verdade, exatamente. Desfrutar do processo é tão importante quanto viver o resultado deles. E é sobre isso.
Já Amém. encontrou o endereço, viu? Fabiana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Gratidão é toda minha. A gente adora receber o pessoal do Rio de Janeiro aqui. Ah, Se tiver mais amigos lá, carioca, pode mandar pra cá. deixa A comigo. gente adora. Pode ter, eu tenho vários. Te agradeço e por tudo que você derramou, dessas mensagens que você deixou aqui. Amém. Foi, sem dúvida, um tempo precioso de Deus para minha vida, para a Elaine e de quem está nos assistindo, com toda certeza. A gratidão é toda minha. Obrigado pela oportunidade de transbordar a minha história para a geração de agora, as pessoas que vão acessar e vão poder aprender um pouco com tudo aquilo que para mim foi uma grande lição. Então é muito bom para mim esse canal importantíssimo chamado Eu Sou um Milagre, que me emocionou quando eu cheguei aqui. Eu tenho certeza que esse canal é um instrumento de Deus para curar, para dar direção, para dar visão e alcançar muitas pessoas que vão aprender a ressignificar também as suas histórias. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E eu te espero na próxima semana.